Como é que é, rapaziada? E sejam bem-vindos a mais um videozinho, mais uma jornada da Liga Titânica e mais uma jornada do Campeonato Nacional. Liga Titânica, hoje, frente ao Maluqueira, ok? Jogo complicado, frente a um adversário que está em terceiro lugar. E para o Nacional, já não me recordo com quem é que vamos jogar. Penso... Epá, já não me lembro. Já não me recordo. Também não vou ver agora. Vamos gravar o vídeo, sem mais demoras. Passar para a Liga Titânica, ok? Estamos com o evento das transferências, malta. E acabámos de vender 2 jogadores. Ok? Acabámos de vender 2 jogadores. Por isso vamos ver a simulação. Vamos correr para ver quem é que vendemos. Comprar algum jogador ou outro. Usar o olheiro. Que temos olheiro 2 horas. E aceleração de venda, ok? Ou seja, maior probabilidade de venda e, portanto, temos que aproveitar esse evento que é muito importante para evoluirmos no plantel, ok? Hoje, para a Liga Titânica, vamos jogar penso eu, em 6-3-1, ok? 6-3-1. E para o Campeonato Nacional, vamos jogar no 5-4-1B, ok? Não, 5-4-1A. 5-4-1A. Bora lá contra a Maluqueira. Boa sorte. Vamos embora. Isto é assim, hoje vai ser rápido. Sempre. Porque depois vamos para o Nacional e aí é que vai começar a divagar, porque aí está a correr muito mal. Mas olha, boa bola de Togmuk, mas é defesa. Trabalho de qualidade. Que é o Oliveira. Oliveira. Golou! Vamos embora e é golo! Larsen! E está a ver que é o Oliveira, mas 2-0! 2-0 no 6-3-1. O Larsen com 2 golos de cabeceamento perfeito. E estamos a vencer ao fim da primeira parte. Estamos a jogar muitíssimo bem. 2 remates, 2 golos. Lindíssimo. É continuar assim. Eu estava vendo há bocado que é o Oliveira. Eu acho que é um alemão, muito sinceramente. Ou então foi um jogador qualquer que eu comprei, mas eu agora não estava a ver quem era. Mas vamos para a segunda parte. Estamos a vencer 2-0 com 2 golos de Larsen assim do nada. E ainda bem, é o nosso médio centro, está 99 do overall. Com os amigais provavelmente vai subir. E à partida, se mantemos o resultado assim, vai ser uma vitória para o nosso lado. E 3 pontos fora de casa são extremamente bons e positivos. E olha, vai ser mesmo, o Maluqueira não tem qualquer chance contra nós e é uma vitória muito importante para o nosso caminho para apanhar o Mr. Marques. 2-0 contra a Maluqueira. Que jogo! E nada a dizer, pá. Vamos ver aqui a estatística. Temos 45 milhões em caixa, como vocês podem ver aqui por cima. E também temos apenas, como quem diz, mas 4 mil boss coins. Nós gastámos cerca de, sei lá, pá, 150 boss coins em olhar. Aí foi um jogo super equilibrado, mas olhem a nossa eficácia, malta. 66% de precisão e tivemos 47% de posse de bola. Houve apenas 7 remates no jogo todo. Nota-se que a segunda parte não teve qualquer intervenção, mas foi um jogo que a gente foi super eficaz. A equipa jogou toda muitíssimo bem. Larsen com 2 golos e foi uma grande vitória. Excelente vitória frente ao Maluqueira. E o próximo jogo é com o Alexandre dos Santos. Vamos primeiro tratar aqui do plantel, ok? Tentar comprar aqui alguma coisa. Ia bem, olhem lá, já não há nada, malta. Já não há nadinha. A malta foi logo. Eu acho que não tenho olheiro. Quer dizer, por acaso tinha olheiro, tenho. Vamos aqui ao olheiro. Porque eu mandei vir uns 75 e 79. Não temos nada de jeito. Epá, vamos comprar este. Vamos comprar este Leverkusen. A gente mandou vir de 70 porque a gente não tinha muito dinheiro. E agora vamos farmar um bocadinho desse dinheiro. E vamos buscar aqui talvez avançados mais de 100. Talvez um outro ponta de lança ou vamos buscar o extremo direito ou um extremo esquerdo, novo, alemão. E agora aqui da terceira divisão. Porque da terceira divisão? Porque apanhamos mais jovens na terceira divisão. É por isso. Portanto, a gente até podia escolher a segunda divisão, é indiferente. Mas eu gosto de escolher a terceira divisão. Portanto, vamos tomar aqui 2 horas de olheiro, que é muito bom. E antes de irmos para o plantel, vamos fazer uns amigáveis. Bem, último amigávelzinho. Mas vejam só este facto curioso.
é que nós damos 4-0 no Johnny, mas perdemos 1-0 com o R. Santos. E foi um jogo que a gente dominou, ok? Mas foi engraçado, foi só uma cena à parte. Vamos ver então aqui o nosso plantel como é que está. Nós metemos o de 21 anos a jogar, com os amigáveis, ok? Não subiu nada. Mas vamos meter aqui este a vender. E vamos meter o Wimmer a vender também. E também aqui... Pois pá. Vamos meter o Huffman, exatamente. Temos aqui o Huffman. Temos o Huffman também à venda. E ainda temos 15 milhões em caixa. Eu acho que dá. Eu acho que dá para depois ir buscar alguém ao olheiro. Vamos buscar um ponta de lança. Mas apesar... Um extremo, quero dizer. Mas acho que devemos ter ido buscar um médio. Mas vamos deixar por assim. Para já. Depois vamos buscar um médio mais tarde. Vamos fazer os treinos. Vamos meter o Tara. Exatamente, o Tara. Em vez do Bésio. Larsen também. Vamos meter aqui o Oliveira. E exatamente, era o alemão que estávamos a falar. O Nicolas Oliveira, 19 anos. E é isso. Resultados. Manager perde 2-0 com o Diogo Varela. Diogo Varela está a voltar às vitórias e a voltar ao seu ritmo de jogo. Aqui num 4-3-3 dominante fora de casa. Johnny e Ricardo empataram com o Senhor Ninguém. Num jogo que domina e não consegue a vitória, o Johnny e Ricardo. Johnny ganha 2-1 ao Palhaço. Num jogo que leva uma expulsão e consegue ainda assim vencer o jogo. Num jogo super equilibrado, mesmo com a expulsão. R. Santos perde 4-0 com o Ricky Figo. Num jogo que o Ricky Figo domina e vence. Alonso ganha 4-0 ao José Diogo, a levar uma expulsão aos 91 minutos, mas isso não lhe impede de ganhar por 4-0. Grande vitória aqui do Alonso. Alexandre dos Santos a ganhar 1-0 ao Mr. Marques, num jogo que equilibrado e cai para o lado do Alexandre dos Santos. Isso é muito bom porque o Mr. Marques não vai ganhar pontos e a gente vai conseguir acompanhá-lo. E Cara Droado ganha aqui 4-1 ao Pablo Soler, que está aqui a passar uma espécie de mosca. E domina o jogo, Cara Droado. Em termos de classificação, Mr. Marques apenas com 27 pontos, apenas como quem diz. Estamos com 24 pontos, nós já estamos a menos 3 pontos do Mr. Marques. E depois temos Cara Droado com 23 pontos. Já aqui de baixo temos R. Santos com 2 pontos, Manager com 4 e José Diogo com 8. Com 11. Malta, outra informaçãozinha antes de ir para o voo do plantel e para os golos, que vamos ver os golos. É que eu criei uma tabela provisória, ok? Mas a tabela não está atualizada. A tabela provisória está dentro daquele Excel que vocês têm aí na descrição, a tabela classificativa do canal, detalhada. E tem lá uma tabela provisória abaixo. Fazer uma tabela provisória e depois atualizar para mostrar no vídeo de sexta-feira. E é isso. E depois também vou fazer uma tabelazinha à parte a dizer os pontos que os treinadores vão... Os treinadores que estão pontuados vão receber os pontos que vão receber. Não sei se deu para perceber, mas se não deu para perceber, que se lixe. Depois eu explico melhor na altura. Mas vídeo de sexta-feira provavelmente vai ter vou-vos mostrar essa tabela de pontos, ok? Voo plantel, temos Mr. Marques com 760 milhões, Diogo Varela em segundo com 690 e Palhaço com 630. Nós estamos em nono com 513. A gente estava para aí em sétimo ou oitavo. Estamos em oitavo. Bolqueira passa-nos à frente. Está com 527, mas estamos bem com 500 milhões. Estávamos para aí em 11º, agora já estamos em 9º, mas eu queria ver se chegava aqui ao 6º lugar, que é muito importante. E também não estamos muito longe disso, do Cara Droado. E depois temos R. Santos aqui com 83 milhões, José Diogo com 160 e Pablo Soler com 246 milhões. Em termos de golos marcados, temos Mr. Marques com 27 golos marcados, Palhaço com 24 e Alonso com 23. Depois temos golos sofridos. Quem tem menos golos sofridos é Ricky Figo com 8, Alonso com 9, Muluqueira com 9, nós também com 9 e depois Mr. Marques com 10. Quem tem mais cartões amarelos é R. Santos com 26 e quem tem menos é o Manager com 14. E depois quem tem mais cartões vermelhos é o Pablo Soler e o Johnny com 3 cartões vermelhos. Bem, malta, faltam 2 jornadas e sensivelmente 3 jogos, se não me engano, mas 2 jornadas. Estamos na 20ª jornada e estamos em 6º lugar e precisamos de pontos, precisamos vencer. E nos últimos jogos não tenho estado a inventar muito para tentar chegar à vitória, mas desta vez eu tive que optar outra vez pelo 5-4-1. Tive que optar porque tínhamos um médio esquerdo bem, com boa condição, e vou optar por outras notas de 5-4-1 para tentar derrotar aqui o Mukabov. O Mukabov está em último, já não tem hipótese de passar à próxima fase, mas temos que vencer obrigatoriamente, não volta a dar, fora de casa.
com uma oportunidade agora início de jogo, que é muito bom. O Mukabofia tem os jogadores com uma condição muito fraca, de tanto moral como condição. Pronto, tanto condição como moral, exatamente. Direto na trave. Manda à trave, pá. Shinders leva amarelo. Ok, Shinders faz o meu trabalho. Manda uma jogada cala para Muran. Anda lá, Muran. Anda lá, Muran. Falha Muran. Manda à trave, Muran. E fim da primeira parte, 0-0 de marcador. Não pode ficar assim, malta. Não pode ficar assim. Temos que chegar à vantagem. Estamos a jogar bem. E a manter o jogo. Manter o jogo. Tentar chegar à vitória. Que era muito importante. Muito importante mesmo para continuarmos na competição. Competição esta que a gente na última edição acabamos em quinto. Portanto, eu queria fazer o mesmo feito ou melhor. Bem, vamos lá à segunda parte. Bora lá. Amarelo para Muran. Kyle quer resolver sozinho e chuta. O que é isto, malta? O que é isto, malta? Vai a VAR e é gol. Mas o que é isto, malta? Vejam só este jogo, malta. Nota-se claramente que estamos a dominar e vamos este golo. Mas o que é isto, malta? Não dá para perceber. Não dá para perceber. E agora está a dominar este jogo. Agora o Mukabofia está a dominar. Eu não sei, malta. Não sei. Nesca nos atira para o campo de pequena área. Pode ser um empate. Ok, um empate. Ainda lá. Ainda dá hipótese. Ainda dá hipótese para a vantagem. Ainda lá. Não. Este jogo era uma vitória, malta. Isto era mais que uma vitória. Como é que o Mukabofia consegue marcar aquele gol, pá? Impressionante. O que é isto, malta? O que é isto? Que jogo completamente roubado. Um jogo completamente roubado. Nós tivemos um bocadinho mais posse de bola, mas ainda assim foi um jogo equilibrado. Mas mesmo assim ele fez 4 remates e teve muito mais eficácia do que nós. Epá, mas estamos a ter muito azar. Estamos a ter muito azar. Estes jogos não caem para o nosso lado. E à partida vamos descer da classificação, porque o empate não chega para manter a nossa posição. Nem chega para chegar ao quinto lugar. E por isso acho que vamos descer. Ainda assim faltam 2 jogos para... Olha, passamos para o quinto lugar, como podem ver. Muito estranho. Passámos ali o plus da Rápido, claro. Mas o próximo jogo é com o time Gandhi. Ele está muito melhor do que nós, neste momento. E vamos jogar fora de casa. Vamos ver se a equipa está tranquila ou não. Nota-se que a condição já está a pesar. O Reginders está com expulsão. Temos 2 jogadores cansados, mas isto agora não há descanso, pá. Não há descanso, temos que ir com tudo o que dá. Pois, exatamente. Vamos ver aqui os resultados. Temos Johnny a ganhar 3-0 fora de casa contra o António Sengo. Domínio completo. Bruno Ramos Martins ganha 3-0 ao Di Johnny. No jogo que domina e vence. P Folha empata a 2 com o time Gandhi. P Folha a dominar e não consegue a vitória. 4SM400 a ganhar 2-0 ao Plus Rápido, num jogo que nem sequer domina, mas que foi mais eficaz. E Gonkalov a perder em casa 2-1. Aí, olhem este jogo, malta. Gonkalov com muito azar, domina o jogo e mesmo assim não consegue vencer o jogo. Em termos de classificação, temos então, passamos à frente. O Plus Rápido perde aqui por gols de diferença, cai para o 6º lugar. E nós estamos aqui em 5º lugar, mas é um 5º lugar que temos que ganhar pontos. Temos que ganhar pontos e tem que começar já na próxima. E acima o time Gandhi é um jogo crucial para a gente ganhar. Se ganharmos só contra o time Gandhi, de certeza que passamos à próxima fase. Mas vai ser um jogo muito complicado fora de casa, muito complicado mesmo. Estamos a ter muito azar nestas últimas jornadas. Eu até posso ir aqui na classificação, no calendário de jogos. Até mais ou menos, até aqui, até o 4SM400, até tivemos bons jogos, como podem ver. Muitos bons jogos. Okay? Até houve aqui uma sequência de muitos jogos sem perder. Depois, a partir daqui, foi só descambar, malta. Só descambar, não ganhamos há 1, 2, 3, 4, 5 jogos.
vejam só, é passar aquela má fase do OSM, e isto pode sair caro. Ainda assim, o nosso último jogo é com o Johnny, que é muito, muito difícil. Os últimos jogos com o Johnny a gente perdeu. Vamos jogar em casa mesmo assim, vai ser muito complicado, mas temos que conseguir vencer esses 2 jogos, ou pelo menos empatar com o Team Gun e vencer o Johnny, ou o contrário, para continuarmos na competição. Vamos então ver aqui os comentários do vídeo de ontem. Vamos aqui à 12ª jornada e temos aqui 4 comentários. Aqui diz 3, mas são 4. Vicente diz: boas, Remedy não anda a comentar, mas ainda não perdi nenhum vídeo. Continuação, boa semana e bons jogos. Muito obrigado pelo teu comentáriozinho, e obrigado pelo teu apoio. Mas se ainda não deixaste o likezinho no vídeo, deixa aí o like, não custa nada. E para a malta que também não deixou, deixa o like, okay? Deixa o like, ajuda imenso, ajuda a partilhar o vídeo para toda a gente. E por falar em partilhar, partilhem com os vossos colegas de grupo ou amigos que jogam SM para chegar a mais gente e temos aí um circuito competitivo do OSM para 2024 muito, muito interessante de acompanhar, ok, malta? André Saponara diz: Lemi, o que achou da nova Copa do Mundo de OSM? Olha, boa pergunta, André Saponara, e obrigado pelo teu comentário. Vou ser sincero, eu acho que é uma competição, é aquela Copa que eles criaram, acho que é só uma Copa para eles ganharem mais dinheiro, com a malta a meter dinheiro no jogo para as boss coins e tudo mais. Porque, eu acho que aquilo com os temporizadores ativos e tudo mais, aquilo não é uma Copa do Mundo, não é um campeonato do mundo em lado nenhum. Porque para mim um campeonato do mundo é, como a gente faz aqui nos vídeos, é uma competição que não tem os temporizadores ativos, dá para gastar boss coins, comprar jogadores, para buscar olheiro e tudo mais, mas com os temporizadores ativos, não faz o mínimo sentido, malta, não faz o mínimo sentido. Tu vais ter que gastar imensas boss coins e depois vais apanhar os árabes que compram boss coins a torto e direito, que como faziam nas batalhas antigamente, que chegavam a ter 25 mil milhões de valor plantel. É um bocado chato fazer uma Copa do Mundo assim, um campeonato do mundo, e ou fazem com os temporizadores desligados, ou fazem como no Campeonato do Mundo. No Campeonato do Mundo não, no Campeonato Nacional, que não gastas boss coins, que é só tática e pronto. Mas não sei, eu acho que não faz sentido, muito sinceramente. Eu acho que como está agora não faz sentido, mas tendo em conta o formato, exatamente, é isso que eu quero dizer. Tendo em conta o formato, eu acho que o formato faz todo sentido, fazer mata-mata, e depois quem vencer essa parte passa à próxima fase. Isso faz sentido. Agora, ter temporizadores e tudo mais não faz o mínimo sentido. Só para finalizar aqui a parte do teu comentário, por acaso vi o vídeo de Santana sobre o Campeonato do Mundo e vi lá um comentário lá no vídeo do Zé Tigresa até, a dizer que o knockout real é um knockout real basicamente, e quem tiver mais boss coins é beneficiado. E é lógico que a malta que tiver muitas boss coins vai vencer a competição. Quem tiver mais boss coins vai vencer a competição, porque imaginemos, vai haver os eventos. Por exemplo, se houver um evento de 2 horas de treinos, a malta vai gastar boss coins nos treinos, como é lógico, e vai beneficiar por causa disso, e vão chegar a ter plantéis exorbitantes. E isso para mim não faz sentido. Ou tiram os temporizadores, ou não é uma Copa do Mundo. Vamos então aqui ao comentáriozinho do Johnny, a dizer: ontem contra o Cara Eduardo foi um daqueles jogos que deixa um gajo colado ao ecrã. Infelizmente acabou por cair para ele merecidamente. Estou numa sequência de jogos infernal, mas a ver se hoje, contra o Palhaço, consigo dar a resposta. E olha, foi uma boa resposta até. Foi uma boa resposta, se não me engano. Exatamente, estava a ver aqui, ganhaste 2-1. Foi um grande jogo da tua parte. Foi um jogo até que tu levaste a expulsão e foi equilibrado. E por isso foi um excelente jogo da tua parte. Portanto, muito obrigado pelo teu comentáriozinho, Johnny. E boa vitória hoje. E agora vamos aqui ao comentáriozinho do Alan Som. Já sabem como é que é. Aquele comentáriozinho do Carrega Pen. E foi hoje o regresso às vitórias do PEN. Não podia demorar mais. Finalmente o PEN consegue ganhar um jogo após uma sequência de jogos seguidos sem vencer, como está no Campeonato Nacional. Estamos muito felizes pelo resultado, mas principalmente pela exibição e mentalidade mostradas pela equipa, que parece ter novamente entrado nos eixos, e agora com a ajuda do CR7 e Messi. Por acaso não sabia. Aproveitámos a abertura do mercado de transferências a realizar contratações de peso
e libertar alguns jogadores que não contribuíam da melhor forma para um bom ambiente do balneário. Deixamos aqui o nosso agradecimento aos melhores adeptos do mundo que não nos deixaram ficar mal, e correspondendo ao apelo feito no último jogo, que nos apoiaram mesmo antes de entrarmos no estádio ao longo de todo o percurso do autocarro da equipa. A goleada reflete a ambição e a garra que os jogadores se apresentaram em campo e a vontade de terminar o negro capítulo que estamos a passar. Amanhã temos um teste de fogo contra o líder do campeonato, que depois do deslize de hoje vai dar o seu melhor para se manter no primeiro lugar. Não vai ser fácil, nada fácil. Nada melhor que jogar contra os melhores para provar o nosso valor, tanto os jogadores como o treinador e os adeptos acreditam nos 3 pontos amanhã. Garantimos que aqui vamos jogar sem receios. Carrega pen, pá, olha, vai ser um jogo muito complicado amanhã, muito complicado. O Mr. Marques está muito bem na competição, e por isso não vai ser nada fácil, mas nós também estamos bem e acredito que se conseguires vencer amanhã, a gente ainda apanha o Mr. Marques. Portanto é isso, e também temos de vencer, não é? Logicamente temos de vencer, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perderem um único vídeo, e comentem os vídeos. Portanto é isso, espero que vocês tenham gostado, fiquem bem